Você percebeu que algo está errado? Que tem algo acontecendo por trás das cortinas? Algo grande demais para ser ignorado? Nos últimos dias, líderes religiosos, estudiosos de profecia e até analistas políticos começaram a soar o alerta. O mundo entrou numa nova fase profética. E tudo isso começou com um único vídeo. Um vídeo divulgado pelo próprio governo Trump. Um vídeo que, à primeira vista, parecia apenas mais uma peça de marketing político, mas, para quem estuda a profecia, nada do que está ali é acidental. As imagens mostram Elon Musk sorrindo, Trump relaxando ao lado de Netanyahu, paisagens reconstruídas e, logo depois, cenas que lembram o início de uma nova era no Oriente Médio. Mas então aparece o detalhe que fez tudo explodir. Uma estátua dourada, algo que lembra diretamente a imagem de ouro erguida por Nabucodonosor. Para quem conhece profecia, isso não passa despercebido. A Bíblia trabalha com padrões. Quando símbolos assim reaparecem em momentos críticos da história, eles são mensagens. E, como se isso não bastasse, outro acontecimento acendeu ainda mais o alerta. Uma carta enviada pelo Sinédrio Moderno a Donald Trump. Nessa carta, eles afirmam que Trump teria sido escolhido para cumprir uma missão celestial e o convocam a estabelecer uma corte divina internacional. Isso não é linguagem política, isso é linguagem profética, usada quando se fala de figuras messiânicas, de libertação, de destino divino. E essa carta surge justamente no momento em que Gaza entra na pauta, Jerusalém volta ao centro das discussões e o terceiro templo começa a ser mencionado em tom cada vez mais sério. Logo depois disso, surge outra peça, uma declaração de Pete Hegseth, agora integrante influente do novo governo Trump. Em um discurso que quase ninguém percebeu, ele diz que não há razão para que o milagre da restauração do templo no Monte do Templo não aconteça. Ele coloca a reconstrução do templo no mesmo nível de 1948, 1967 e 2017. Isso indica claramente que esse assunto está sendo discutido por pessoas que têm poder real para fazer algo acontecer. Mas o personagem principal dessa história não é Trump. Enquanto Trump recebe os holofotes, existe alguém operando nos bastidores, alguém que se encaixa de maneira impressionante nos elementos proféticos. Jared Kushner. Ele é judeu, profundamente conectado ao governo israelense. Ele sempre trabalhou nos bastidores, silencioso, calculado, diplomático, e agora, mais do que nunca, está no centro da reestruturação do Oriente Médio. E aqui é onde a maioria das pessoas erra. Muitos acham que o anticristo será o líder religioso. Outros acham que o falso profeta será alguém pequeno, apenas um ajudante. Alguns até confundem as duas figuras como se fossem uma só. Mas a Bíblia é clara. O anticristo é a besta política, o rei global, a figura de poder. Já o falso profeta é a figura religiosa, espiritual, messiânica. Ele parece um cordeiro, ele transmite paz, ele inspira confiança, mas sua voz é de dragão. Sua função é enganar, convencer, influenciar, preparar o caminho. Ele fará com que o mundo adore o anticristo. Ele será o grande manipulador, o mestre da persuasão, o falso Messias que aponta para o falso rei. E quando olhamos para o papel de Kushner, judeu, com influência em Israel, envolvido com acordos de paz, ligado à reconstrução, com trânsito entre líderes, respeitado pelos religiosos, com histórico no templo e com acesso direto ao poder americano, é impossível ignorar a semelhança com o perfil descrito em Apocalipse. Alguém que parece pacífico, sábio, messiânico, mas que prepara terreno para algo muito maior e muito mais sombrio. Jesus disse que o verdadeiro Messias teria relação com o templo,
E a Bíblia diz que o falso Messias, o falso profeta, também teria. Ele participaria da construção, ele trabalharia pela união, ele apresentaria o anticristo ao mundo, ele convenceria Israel e as nações, ele faria sinais, ele faria prodígios, ele enganaria até os escolhidos, se possível. E agora, pela primeira vez depois de 70 depois de Cristo, vemos líderes políticos, líderes religiosos e potências globais falando abertamente sobre a reconstrução do templo. Vemos Gaza sendo reorganizada, vemos Israel ganhando centralidade, vemos Kushner assumindo cargos estratégicos, vemos Trump sendo retratado como rei e vemos o Sinédrio falando em missão divina. E vemos a narrativa do terceiro templo aparecendo em documentos, vídeos e discursos. Isso não é política, isso é profecia. E se esses movimentos realmente apontam para o terceiro templo, e tudo indica que sim, então estamos entrando numa nova fase do relógio profético. A fase em que o templo físico se levanta, em que Israel volta ao centro da história, em que líderes globais começam a se alinhar e em que a figura do falso profeta emerge primeiro, preparando o caminho para o anticristo. Isso não é motivo de medo, isso é motivo de discernimento. É prova de que a palavra de Deus é verdadeira e está se cumprindo passo a passo diante dos nossos olhos. E o que eu te mostrei aqui hoje é apenas o começo. Vamos falar mais sobre o papel da inteligência artificial, a possível imagem da besta moderna, os sinais do falso profeta em Apocalipse e como isso se conecta com os eventos previstos para os próximos anos. Então se inscreva, ative as notificações e compartilhe este vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.